Oi, tudo bem? E aí? Então, hoje nós vamos voltar a aquele Excel do nosso vídeo anterior e o foco de hoje é entender as medidas de resumo de tendência central. Então aqui eu já marquei em amarelo para vocês quais são essas: média, mediana e modo. A média é a que mais chama a nossa atenção, né? Que mais a gente trabalha, que apareceu até naqueles trabalhos anteriores que eu mostrei no último vídeo. Então, nós vamos focar mais na média, mas é bom nós entendermos o que seria a mediana e o modo, até para quando chegarmos a trabalhar com dados que não são quantitativos e sim qualitativos, mas isso é uma coisa que veremos mais à frente, ok? Então, vamos focar na média dessa forma. Aqui eu deixei anotado para vocês, né, de uma forma bem resumida, bem simples, média, mediana e modo ou moda. A média, basicamente, se não é uma média ponderada e tudo mais, é somar tudo e dividir pelo N. O N seria o tamanho da nossa amostra. Destacando aqui, né, contagem. Vejam, aqui no Excel a gente consegue já contagem, que seria 5. O que é isso? É o N. Nós temos um N de 5. Nós tivemos 5 leituras, 5 repetições daquela amostra, a leitura da umidade no caso. Então, se nós fizermos, veja que nessa forma que a gente faz, não aparece uma equação. Então, uma vez que a gente faz dessas, se nós alterarmos, por exemplo, se eu colocar 21 aqui não vai alterar. Então, nós temos a outra opção que é fazer igual, média, ó, veja que vai aparecer já até embaixo, ó. Média, ó, com acento, ó, média geométrica, média harmônica, média interna, média A, o nosso é média, e até, ó, quando a gente passa o mouse por cima, nós vemos, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes, matrizes de referência que contêm números. Média. E aí, é só nós selecionarmos isso. Os nossos dados que nós queremos a nossa média. E aí, nos dá até o mesmo resultado. Mas a diferença é, aqui ele não vai alterar. Agora, se eu colocar, ó, aqui eu boto 20, veja que o valor já alterou. Então, ela se adapta conforme nós mexermos nos nossos dados aqui. Essa é uma diferença, é uma outra opção que a gente pode usar no Excel. A mediana é o valor central. O valor que está exatamente no meio, né? Quando a gente tem 5 valores, então o meio seria o terceiro valor. Aqui, ele não está na ordem, mas aí você deveria contar do menor valor para o maior valor. Nós podemos classificar do menor para o maior valor. E aí o nosso terceiro, que estaria bem no meio, é o valor central. Aqui retornando, né, como estavam os dados antes. Tudo bem? Mas tem um pequeno detalhe, mediana, valor central, mas se nós tivermos, por exemplo, 6 números, então 6 leituras, a mediana ela é feita da média dos 2 valores centrais. Então, por exemplo, sei lá, tem aqui e tem outro valor aqui. Aí eu vou colocar na ordem os 2 valores que forem centrais, você tira uma média deles, então soma, divide pelo 2 e isso vai ser a sua mediana. Ao modo e a moda, como a própria coisa, né? Tá na moda. Tá na moda é o quê? É o que mais aparece. No caso, vejam que aqui está com valor e esse símbolo quer dizer que não existe um modo. Então, todos os valores aparecem com a mesma frequência. Vamos alterar só um para vocês verem. Então, vou copiar esse valor aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. E aí vou fazer novamente, né, nossos dados, análise de dados, estatística descritiva. Vou selecionar. Aqui no caso eu não peguei o rótulo. Resumo estatístico só de forma geral. A saída eu vou colocar aqui do lado. Ok. Veja, já mudou. Agora o nosso modo é esse, porque é o valor que aparece com mais frequência. Se nós tivermos
por exemplo, esse valor aparecendo também 2 vezes, aqui nós teríamos um bimodal. Nós teríamos dois valores que aparecem com maior frequência, cada um está aparecendo 2 vezes. Mas no Excel ele vai nos dar o menor valor como a moda. Retomando então, o nosso foco é a média. O valor que, se nós somarmos todos e dividirmos pela quantidade de amostra que existe, pela contagem, todo mundo receberia o mesmo valor. Mas isso representa ou não a nossa amostra? Então é isso que a gente vai falar agora. Aqui então eu queria mostrar para vocês diagrama de ramos e folhas. Talvez algum de vocês já tinha ouvido falar sobre eles, né? Mas ele é uma boa representação para a gente entender a importância de saber a média, a mediana, a moda e como isso se transporta, assim, né? Está interligado com a distribuição desses dados. Já deve ter ouvido falar de distribuição normal, distribuição não normal, paramétrico, não paramétrico. Então, para a escolha desses testes paramétrico, não paramétrico, através de um dos dados, a distribuição que está ligada com a média. Aqui, então, nós temos um diagrama de ramos e folhas, em que nós temos masculino, feminino, população, contagem dessa população e as idades dessa população. Então eu vou selecionar aqui só os de homens e eu vou virar para facilitar para a gente, tá? Para entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Deixa eu apontar tudo. Então veja, aqui são as idades. De 0 a 4 anos, nós temos quase 100. De 5 a 9, um pouco mais que 100. Tudo isso foi se contabilizando. Então, aqui nós temos uma distribuição dos homens ao longo das idades. E aí, nós poderíamos fazer uma média disso. Pegar todos esses e fazer uma média da idade. Só que veja, aqui a gente está trabalhando com dados que não conhecemos, mas não está sendo muito parecido com algo que a gente costuma ver, que é o tal da distribuição normal ou não normal. Quando a gente constrói, né, aquele gráfico que depois está relacionado com o desvio padrão e com os dados estarem ou não dentro dessa porcentagem de 95% de confiança. Se, né, nós transpormos isso para a ideia que nós temos de média, mediana e modo, para pensar numa distribuição normal, trabalharíamos com algo semelhante com isso aqui. O ponto central seria ao mesmo tempo, então aqui, ó, ponto central seria ao mesmo tempo a nossa média, a nossa mediana e o nosso modo. Por quê? A nossa média seria o ponto, o valor que mais representa. Então, se dividir todo mundo pela quantidade que existe, é o valor que mais representa. O modo, o valor que mais aparece, ou a moda. E a mediana é o valor central, existente aí. Então, aqui nós podemos ver que a distribuição não está tão adequada, né? Porque nós temos aqui um problema nessas primeiras idades. Mas vamos imaginar que a gente está trabalhando de 30, 34 a... mesmo assim, mas ó, já começa a criar mais uma cara parecida com essa aqui, que é uma distribuição normal. Uma distribuição não normal já pode nos parecer dessa forma. Tem alguns dados, ó, por exemplo,
por exemplo, a média está aqui, a moda está aqui, a mediana está aqui, elas já não estão no mesmo ponto. A curva, o topo dessa curva já não está totalmente adequado, e aí que passa para a distribuição normal, não normal. Claro, nós não vamos conseguir visualizar isso só fazendo um diagrama de ramos e folhas para essa nossa amostra, para esses nossos 5 valores, por exemplo, de umidade ou outros valores. Nós precisamos descobrir e entender também outras medidas de resumo, principalmente qual? Desvio padrão, que vai ser, e o coeficiente de variação, que vai ser o tópico da nossa próxima apresentação, dos nossos próximos episódios. Então, o que tem que ficar claro para nós hoje? Nós temos como tendência central média, mediana e moda. Isso afeta numa distribuição dos dados. Então, se nós colocarmos todos os dados individualmente, por exemplo, população por idades, e nós colocarmos eles, nós vamos conseguir visualizar, ver melhor como eles estão distribuídos, e através do cálculo da média, mediana e moda, nós podemos perceber, ter uma percepção inicial de que se esses dados têm uma distribuição normal ou não. Então, por hoje é isso. Muito obrigada. Tchau.